Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Estamos aqui, pessoal, de volta, retomando aqui os nossos trabalhos diários. E como sempre, primeiramente, quero agradecer a audiência, a sua companhia. Eu sei que estão sempre passando por aqui, prestigiando o nosso canal. Fico muito feliz com a presença diária de todos vocês, gente, tá? E claro, desejar um excelente dia. Esse dia seja repleto de bênçãos na vida de cada um de vocês. E vejam só, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma verdadeira pancada. Por quê, gente, tá? Uma grande ala do PT estão desesperados porque começou a ser ventilado que Luiz Inácio Lula da Silva pode não disputar a eleição em 2026. É uma bomba que eu vou trazer aqui em todos os detalhes. E o pior, gente, tá? Luiz Inácio Lula da Silva já fala no seu sucessor, só que o que o Lula não contava é que esses líderes políticos do PT são completamente contrários a esse nome que o Lula começou a confeccionar para substituí-lo como presidente da República. E isso pode acontecer já em 2026. Imaginem só, gente, tá? O Lula, por um motivo que eu vou trazer aqui para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de trazer a notícia completa. Vou trazer o motivo também pelo qual o Lula pode não disputar a eleição em 2026. Isso começou a ser ventilado. Eu vou trazer a matéria, na verdade, as informações completas para explicar essa bomba atômica que acabou de explodir em Brasília. Além dessa, gente, outras várias informações. Esse é o tópico principal que eu vou trazer aqui para todos vocês. Por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E vamos que vamos, gente, porque é uma bomba que eu vou trazer aqui para todos vocês. Gente, tem uma grande ala do PT que estão desesperados com essas mudanças que estão partindo do próprio Lula. Eu vou explicar aqui o motivo, porque é que ele pode desistir de se candidatar à reeleição em 2026, correria, tá tendo uma grande discussão dentro do PT, racha dentro do PT, quem vai ser o sucessor do Lula, quem que ele tá começando a ventilar, que pode substituí-lo, mas uma grande ala do PT não quer esse nome que o Lula começou a ventilar. Gente, é um tsunami que eu vou trazer aqui para vocês. Logo de cara, gente, eu vou trazer aqui para vocês o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje, gente. Mais um comentário cirúrgico do Caio Coppola, nosso querido Caio Coppola, destroçando, tá? O Judiciário, o STF, Zé Dirceu e Lula da Silva. Gente, é o melhor vídeo que vocês vão ver, sem a menor sombra de dúvida, nesse dia de hoje. Vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Veja só. Bom, segundo matéria do site Poder 360, Lula avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque na Câmara e, por isso, tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Então, claramente, o Lula deseja a ajuda inestimável dos seus companheiros de Mensalão e Petrolão. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a compreensão do telespectador, porque eu me encontro numa situação delicadíssima. Eu já não sei mais como eu devo ou como eu posso me referir com propriedade ao senhor José Dirceu, esse ícone do PT, braço direito do Lula e até então um expoente da corrupção no Brasil. E por que a minha confusão? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, a terceira instância do Judiciário, condenou o Zé Dirceu a penas que somadas ultrapassam 3 décadas de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Aí, para não ter erro, eu fui lá conferir o dicionário Oxford e está escrito o seguinte: criminoso, aquele que cometeu crime; corrupto, aquele que age desonestamente lesando o patrimônio público. Então, a depender exclusivamente dessas definições, o Zé Dirceu é as duas coisas. Mas, além disso, o companheiro de Lula já havia sido condenado pelo mesmo crime de corrupção no escândalo do Mensalão, julgado pelo próprio STF. À época, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou o seguinte, aspas, o conjunto probatório, o conjunto das provas, coloca o ministro-chefe, Zé Dirceu, em posição central da organização e liderança do esquema criminoso como mandante. É fato público e notório que foi Dirceu o principal articulador do Mensalão e que se ocupou disso de forma intensa.
Fecha aspas. Percebam que o petista José Dirceu foi condenado em todas as instâncias possíveis 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. E por essa razão, pela prática reiterada do ilícito, nós poderíamos, em tese, nos referir a ele como um criminoso frequente, um corrupto inveterado ou um delinquente habitual. E alguns foram ainda mais longe. O ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar em entrevista à Globo em 2015 que o governo do PT tinha um método de governança corrupta e seguia um modelo cleptocrata. Para quem não sabe, cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Naquela época era permitido chamar corrupto de ladrão, hoje em dia, sinceramente, eu não recomendo, é muito ofensivo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu soube que aquele mesmo ministro, cheio de opinião, que denunciava na TV a ladroagem na Petrobras, foi quem decidiu sozinho pela anulação que pode beneficiar justamente o principal condenado no Petrolão. Gilmar Mendes afirmou que o juiz de primeira instância, que foi considerado suspeito para julgar Lula, por extensão, também deve ser considerado suspeito para julgar Dirceu. Acontece que o Procurador-Geral da República se opôs a esse argumento criativo do ministro Gilmar e ainda lacrou, aspas, não se repete decisão para casos que não sejam iguais, fecha aspas. Vale lembrar também que a ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que a suspeição do juiz no caso de Lula não deveria ser aplicada a outros casos que, aspas, tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma, fecha aspas. Por tudo isso, eu conto com a sua empatia. Se coloque no meu lugar. Eu sou um crítico profissional em tempos de censura que precisa escolher a dedo as suas palavras. Se eu for fiel aos fatos e à língua portuguesa, eu posso ser acusado, ainda que injustamente, de ofender a honra de gente muito poderosa. Mas no caso do Zé Dirceu, a decisão do Gilmar Mendes ainda é recorrível. E o perdão judicial, concedido pela Dilma Rousseff, apenas extinguiu a sua pena e não o seu passado. Eu ainda posso afirmar, sem medo, que Dirceu é criminoso e corrupto. Meu Deus do céu. Sem a menor sombra de dúvida, José Dirceu é criminoso, né, gente? No mínimo. Quantos milhões esse homem roubou e ajudou outras pessoas a roubarem? Esse é que é o pior. Além dele ter roubado, tá? Que segundo, né, as ações que foram imputadas contra ele, as provas que foram, né, encontradas contra ele, além de ele ter cometido crime, ele ajudou outras pessoas a cometerem os crimes. Então, por isso que a situação do Zé Dirceu ela é muito, muito mais grave do que dos outros criminosos. Vocês estão entendendo a gravidade do que o Gilmar Mendes, essa decisão do Gilmar Mendes acaba fazendo? É muito pior do que a gente imagina. E só de pensar que a gente pode ter um Zé Dirceu da vida, um dos políticos mais corruptos, juntamente com o Lula, um dos políticos mais corruptos da história da política do Brasil, de volta na política brasileira, tendo acesso a vários milhões, porque político quando volta, gente, tá? A um cargo público novamente, através de eleição, às vezes eu fico me perguntando, será que alguém tem coragem de votar em Zé Dirceu? É uma pergunta que eu faço aqui na minha cabeça. Você que está do outro lado me assistindo, se o Zé Dirceu se candidatar a um cargo, vamos supor, deputado federal em 2026, vocês acham que alguém, depois de todo esse escândalo de corrupção em que foi envolvido o seu nome, juntamente com Lula e outros cupinchas, será que existe algum eleitor que teria coragem de votar no Zé Dirceu, gente? Porque se isso acontecer, eu realmente perco a fé na humanidade, perco a fé na política brasileira, porque aí realmente o povo brasileiro gosta realmente de ser roubado. Então, assim, ele deixou muito bem claro, continua sendo, por mais que a Dilma Rousseff tenha dado o indulto, né, ao Zé Dirceu, que foi acatado pelo ministro Roberto Barroso, ele nunca vai deixar de ser um criminoso. Realmente foi o que disse aqui o Caio Coppola, que eu assino embaixo. Vocês concordam com as palavras do Caio Coppola, gente? Ou vocês discordam em algum ponto? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esta informação que eu vou trazer aqui, na verdade, 2 informações sobre essa questão, é extremamente importante. Por quê, gente? Daqui a pouco eu vou trazer um motivo. E o principal, gente, tá? O Lula pode não concorrer à presidência da República em 2026
e ele já está ventilando um nome para a sucessão dele, só que uma grande ala do PT não quer esse nome que foi proposto pelo Lula. Daqui a próxima informação que eu vou trazer para vocês, mas para vocês entenderem o início de tudo. Vocês sabem que eu gosto de trazer informação completa para vocês entenderem. Tá aqui a informação: lideranças do PT expressam receio de que Lula não dispute a presidência em 2026. E o motivo, gente, é que vocês vão ficar de queixo caído, tá? Tá acontecendo uma reviravolta ali por detrás dos bastidores, e o motivo é que vocês vão ficar impressionados. Alguns membros da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores do PT avaliam que o presidente Lula pode desistir de concorrer à presidência da República em 2026, caso sua popularidade e a aprovação do governo não deem a ele a segurança para buscar a reeleição, segundo reportagem da Folha de São Paulo. Ou seja, se chegar ali próximo, né, de 2026, no pleito eleitoral de 2026, e o Lula não tiver a segurança de que ele tem realmente chances de vencer a eleição, segundo informação da Folha de São Paulo, ele pode desistir de se candidatar à presidência. E, inclusive, ele já pensa até em um nome, gente, tá? Quem será que o Lula já está ventilando que pode sucedê-lo em 2026? Vou trazer o nome daqui a pouco para vocês. A preocupação entre lideranças do PT é que o presidente conclua, né, que encerrar sua carreira eleitoral com a vitória de 2022 seria a melhor escolha, evitando o risco de uma derrota em sua possível última disputa presidencial. Ou seja, ele quer terminar sua carreira pública, sua carreira política, com chave de ouro, né, tendo a última vitória. Já pensou ele encerrar sua carreira política depois de uma derrota? Seria avassalador para o Lula da Silva. Então ele tem isso em mente. Caso isso aconteça, dificilmente ele teria uma nova oportunidade de revanche em 2030, quando teria 85 anos e encerraria o mandato próximo dos 90. Então a questão da idade também pesa nessa decisão do Lula. Entretanto, a expectativa é de que a pressão para que Lula se candidate em 2026 será imensa, mesmo diante do risco de derrota. Isso porque, diz o jornal, o PT, mais amplamente o campo da esquerda, apresenta uma lulopendência, né? Uma vez que não há outra liderança com a mesma força capaz de mobilizar milhões de votos. Só que o Lula da Silva... Então, essa primeira matéria aqui, gente, está explicando pra gente que está sendo estudado por detrás dos bastidores, inclusive lideranças, né, grandes lideranças do PT já estão aí trabalhando com essa possibilidade de o Lula não se candidatar à presidência na reeleição em 2026, por esses motivos que eu acabei de mencionar. Tipo assim, do Lula tá tentando evitar levar uma pancada, né, no pleito eleitoral de 2026, e sair, assim, por baixo, né? Tipo assim, ai, cara, eu saí da vida política porque eu tive uma derrota, né? Ou por Tarcísio de Freitas, ou por Lula da Silva. Então ele quer evitar esse tipo de situação. Aí, tendo, né, todas essas possibilidades dele não concorrer à presidência da República, já começou a ser ventilado o seu sucessor. Porém, gente, tá uma grande ala do PT completamente contra esse nome que o Lula vem ventilando, gente, tá? Segunda informação aqui, ó. Presta atenção que continua, gente, tá? Porque se o Lula, né, pode não concorrer à presidência, né, em 2026, lógico que ele já tem que começar a pensar em um nome para sua sucessão, né? E segundo a matéria aqui do UOL, ó, Lula trabalha Haddad como sucessor, mas há resistência no PT, ou seja, grandes lideranças, líderes dentro do PT, são completamente contra o nome do Haddad para a sucessão de Lula da Silva. Agora vamos entender por que é que o PT, né, grandes líderes do PT, não querem, né, de forma alguma o Haddad na presidência, concorrendo, né, à presidência da República em 2026. Lula vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como seu sucessor natural para concorrer à presidência da República, mas enfrenta resistência dentro do PT, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL, tá? Nessa quinta, dia 31. A colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, apurou que lideranças do PT já articulam
a possibilidade de Lula não se lançar como candidato à reeleição em 2026. É aquela notícia que eu acabei de passar aqui para vocês na matéria anterior. Elas avaliam que o presidente pode desistir caso sua popularidade ou aprovação do seu governo atinjam níveis satisfatórios. Ou seja, de maneira geral, existe uma lulopendência na esquerda. Muita gente discute que há muitas lideranças de esquerda no Brasil, mas nenhuma delas com força para disputar um mandato nacional e assumir esse legado quando Lula se retirar da vida pública. Então essa é a grande preocupação. Quem poderá suceder Luiz Inácio Lula da Silva? Então uma grande ala do PT diz que não existe nesse momento. Ou seja, ou é Lula ou é ninguém. É mais ou menos isso, porque ninguém pode chegar ali ao patamar de Lula da Silva. Segundo aqui o Sakamoto, existem alguns nomes que são naturalmente sucessores do presidente, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Há outros, mas que são citados dentro do partido e que não tem força eleitoral nacional, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e Camilo Santana. Mas não tem mesmo, gente. Rui Costa e Camilo Santana, substituindo Lula da Silva, vai ser uma derrota cachapante para qualquer outro concorrente. Não precisa ser nem de direita. Camilo Santana e Rui Costa, gente... Então tá aqui, continuando Sakamoto. Haddad tem mais projeção nacional, já se candidatou à presidência em 2018 e vem sendo trabalhado por Lula exatamente para isso, né? Então, ou seja, segundo aqui o Sakamoto, o Lula já vem trabalhando a imagem, o nome de Haddad, porque possivelmente ele pode não se reeleger em 2026 e pode ter a ideia de colocar o Fernando Haddad. Ele já passou por essa corrida, mas enfrenta resistências dentro do próprio partido e da esquerda, por ter uma visão que busca conciliar as demandas do mercado com as questões sociais. Sofre pressão de uma outra ala do PT que defende mais recursos para direitos sociais, não apenas por uma questão de resultados nesta área, para garantir qualidade de vida aos mais pobres e a curto prazo, mas também eleitoral. Gente, é uma bomba isso aqui, gente. Você que está do outro lado, vocês acham que... Vamos supor que Bolsonaro esteja... Porque se Bolsonaro for concorrer com Haddad, não tem nem dúvidas, né, gente? Agora, já vamos imaginar aqui uma situação hipotética, tá? Candidato à presidência da República em 2026. De um lado, Fernando Haddad, representando a figura de Lula da Silva, e do outro lado, Tarcísio de Freitas, representando a figura de Jair Messias Bolsonaro. Gente, que situação, meu Deus. Sakamoto ressaltou que, embora Haddad surja como uma opção mais viável para suceder Lula, há membros do PT, tá, que defendem que o ministro saia como vice da chapa em 2026. Com desempenho caindo, renda subindo e a inflação, se conseguir ficar controlada, você terá um Lula competitivo. Tanto que Gilberto Kassab, presidente do PSD, fala isso e projeta Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para 2030, não para 2026. O próprio Pablo Marçal, tá, candidato à prefeitura de São Paulo, disse que não concorreria com Lula da Silva também. Exatamente, tá? O Pablo Marçal disse em uma entrevista para o UOL que se Lula tiver no páreo, tá, e se Bolsonaro tiver elegível, Pablo Marçal tá descartada a possibilidade de concorrer à presidência da República. O fiel da balança será menos à vontade de Lula, ou seja, ele quer ou não se lançar candidato à reeleição. A questão será se a idade dele permitirá isso ou não, né? Ele terá mais de 80 anos e concorrendo. A pergunta é, como ele estará nesse processo? Muita gente do PT defende que se Lula sair como candidato em 2026, o vice seja o Haddad. É complicado por ser chapa petista pura, mas seria garantir a pessoa vista como sua sucessora natural da vice-presidência. Ou seja, como Lula, né, já com a idade bastante avançada, pode ter problemas de saúde, estou citando exemplos aqui. Então, o Lula não quer alguém do PSDB como vice, ele não quer ninguém do MDB como vice, porque existe uma grande possibilidade, tá? Pelo fato da idade estar um pouquinho avançada, né, no caminho ali da gestão de 2026 até 2030, ele não poder, por causa de questão de saúde, não poder continuar a sua gestão, e quem vai substituir? O vice. Então, por esse motivo, a ideia do Lula pode ser, se ele não desistir de concorrer
ele concorra, mas que o vice seja um fiel escudeiro do PT, que está sendo ventilado não só para sucedê-lo, caso ele deseja, né, desistir de concorrer, mas como também para vice. Ele não quer ninguém do PSDB, né, do Tucano, Centrão, e não quer ninguém do MDB, do Michel Temer, partido do Michel Temer, do Ricardo Nunes, também como vice, porque o Brasil vai ser presidido, se o Lula, né, acontecer alguma coisa com a sua saúde, vai ser presidido por alguém do centro, né, que pode ser representado pelo PSDB, como ele fez agora, né, pegou o Geraldo Alckmin, Tucano, né, se acontecer alguma coisa com o Lula, o Brasil vai ser presidido por quem? Não pelo PT, vai ser, né, pelo centro. Então ele quer evitar que esse tipo de coisa, de situação possa acontecer na sua próxima gestão, caso ele decida se reeleger, porque ao que tudo indica está sendo estudado, existe grande possibilidade dele não concorrer em 2026. Tá aqui, gente, só tô passando a informação aqui para vocês. Agora, gente, essa notícia aqui não é nada positiva pro Lula da Silva, ó. Zema e Jorginho Melo recusam convite de Lula para reunião com governadores. Zema e Jorginho Melo recusam convite de reunião, né, de convite de Lula para reunião com governadores. Realmente esses aqui não dão muita trela, né, pro Lula da Silva. Os governadores Jorginho Melo de Santa Catarina e Romeu Zema de Minas Gerais, tá aqui, né, gente? Romeu Zema aqui, do governador do meu estado, ó, o encontro do presidente Lula, né, do PT, que discutirá a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública no início da tarde dessa quinta-feira, terá ausência, né, de ao menos 2 governadores da direita, Romeu Zema de Minas Gerais e o Jorginho Melo, né, os 2 grandes aliados de Bolsonaro. Segundo a informação, por outro lado, Cláudio Castro, né, Ronaldo Caiado, claro, Ronaldo Caiado, né, gente, o traíra, vai estar lá, Tarcísio de Freitas estarão presentes. O encontro teria sido marcado após o pedido de Castro para que o tema fosse discutido em conjunto, ou seja, tá sendo discutida essa PEC da segurança pública, que no meu ponto de vista, essa PEC já deveria ter sido aprovada, assim, já deveria ter sido apresentada assim há séculos. Segurança pública é prioridade também no Brasil, assim como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. São prioridades, então isso aqui, ó, já vem tarde, gente, tá? Já era para o Lula ter acordado já há muito tempo, tá? Precisou Cláudio Castro explodir tudo isso aí para o Brasil inteiro, para o Lula acordar. Próxima informação na tela, gente, tá? Político pode ser cassado, vereador bolsonarista que ameaçou jornalista pode ser cassado no ABC, gente, ó. A Câmara Municipal de São Paulo, Bernardo do Campo, tá? Na Grande São Paulo, vai investigar o vereador Paulo Eduardo Lopes do PL, conhecido como Paulo Chuchu. A casa aprovou nesta terça-feira, 29/10, por 19 votos a 6, requerimento para apurar uma ameaça feita pelo parlamentar contra um jornalista. No dia 21 de agosto de 2024, Paulo Chuchu confrontou o jornalista Arthur Garcia Rodrigues, perguntando de forma insistente qual o domicílio eleitoral do profissional e em quem ele votaria nas eleições municipais. O jornalista se recusou a responder e foi chamado de petista pelo vereador. Na sequência, Paulo Chuchu sacou uma arma e disse: é melhor tomar cuidado com o que responde. Ainda bem que eu tenho porte de arma. O parlamentar pode ser cassado pelo episódio. Ele nega ter mostrado uma arma para Arthur. A denúncia foi apresentada pelo PSOL, sempre o PSOL tentando derrubar a direita, né, de São Bernardo do Campo, que afirmou que o comportamento do Paulo Chuchu como ameaça e abuso de poder, né? O caso agora segue para análise da Comissão de Ética e o Decoro Parlamentar da Câmara. Foram citadas também medidas de proteção. Não estou aqui protegendo incitação ao ódio, mas de forma alguma, gente. Que tudo isso seja investigado com muito cuidado, transparência, porque se ele realmente cometeu um crime, lógico que seja punido, independente se é do PL ou de qualquer partido, né? Se cometeu crime, pode ser, claro que tem que ser punido. Agora, se não cometeu crime, gente, que pare, porque isso aqui parece que é sempre pessoal, né, gente? Pessoal do Guilherme Boulos, sempre perseguindo. Pessoal, o Guilherme Boulos quer inelegibilidade de Tarcísio de Freitas. Esse pessoal não desiste nunca, né? Impressionante. Então, que sejam feitas, né, as averiguações, tudo vai ser analisado. Se for caracterizado, confirmado crime, que seja punido. Agora, se não for, né, que seja colocado uma passada régua nessa questão, porque é muito importante. E, pessoal, eu encontrei um vídeo aqui nas redes sociais que eu fiquei impressionante. Eu me lembro do Lula prometendo durante a campanha que o povo ia voltar a comer picanha, que ia tomar uma cervejinha,
Mas o que sobrou parece que foi o que? Alface? Não, nem alface, gente. Chicória, porque o alface está muito caro. Então, o povo brasileiro tem que substituir o alface pela chicória, gente. Meu Deus do céu, a que nível, a que ponto chegou o fracasso desse desgoverno Lula? Alface está cara? Substitua por chicória, diz o ministro do Lula, gente, tá? Foi de comer picanha para não poder comer nem alface mais. Esse, gente, é o retrato de um governo fracassado. Nem os ministros conseguem esconder, vejam só. Processo. É aumentando a oferta. Porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? Alface está cara, substitui por chicória. Vou citar um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para o investimento, para o orçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. O problema é que o povo tem intolerância a políticos que fazem promessas que nunca serão cumpridas, né? Foi o que aconteceu durante a campanha do Lula. Ele fez tantas promessas, prometeu tanta coisa, gente, prometeu mundos e fundos, disse que ia salvar o Brasil, que ia salvar a economia do Brasil, que o povo, né, quem ganhasse até 5 mil reais ia ser isento, né, de imposto de renda, que não ia trazer impostos, né, que o povo brasileiro pobre ia voltar a comer picanha, que ia tomar cervejinha. Qual que foi a promessa que o Lula fez durante a campanha que ele cumpriu? Você que está do outro lado, você consegue se lembrar de alguma promessa? Pelo menos uma, gente, tá? Uma promessa só que o Lula fez durante a campanha, que ele cumpriu durante esses 2 anos aqui praticamente do seu mandato, porque eu só estou vendo o contrário, tá? A única coisa que ele está fazendo é criar, ampliar impostos, né? Voltar impostos que já tinham sido extintos por Bolsonaro. Um exemplo clássico é o imposto sindical dos trabalhadores, que está fazendo fila lá em São Paulo, filas quilométricas para assinar uma carta dizendo que não quer contribuir com o imposto sindical, que na verdade é uma vergonha, né? Você ter um sindicato desse modus operandi que está hoje, representando, não serve para absolutamente nada. Então por que eu vou né, participar desse imposto sindical? Muita gente não quer. Pô, vai tirar uma parte do meu dinheiro para imposto sindical que não me representa, que na hora que eu mais preciso não me representa. Então, assim, foram várias promessas, gente. Promessas, muitas lorotas não cumpridas. E o povo foi mais uma vez enganado pelo PT, lamentavelmente. Gente, eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro.